Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp, que é meu telefone antigo, continua o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Também, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp e eu envio para você gratuitamente todo esse material. Te pedimos, nos ajuda a divulgar esse trabalho, dê aí um gostei e se inscreva em nosso canal. É tudo gratuito. Nós chegamos à última lição deste trimestre, a lição 13. Estamos estudando então nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Temos aí como comentarista o pastor Amarildo. Neste trimestre estudamos as seguintes lições. Na lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Na lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Lição 5, compaixão, atitude de quem ama a Deus. Lição 6, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Lição 7, liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Na lição 8, a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. A lição 9, o contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Na lição 10, contribuições, o investindo na expansão do reino de Deus. Lição 11, a participação das mulheres no ministério de Jesus. A lição 12, a igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. E a lição que nós vamos estudar hoje, lição 13, dízimos e ofertas hoje, um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. E na lição de hoje, nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o dízimo no Antigo Testamento. Subtópico 1, o dízimo nos dias de Abraão. Subtópico 2, o dízimo nos dias de Jacó. Subtópico 3, o dízimo nos dias de Moisés. Tópico 2, o dízimo no Novo Testamento. Subtópico 1, Jesus falou sobre o dízimo. Subtópico 2, dízimo a quem? Subtópico 3, por que dizimar? Tópico 3, ofertando com amor. Subtópico 1, as ofertas no Antigo Testamento. Subtópico 2, as ofertas no Novo Testamento. Subtópico 3, por que ofertar? Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O textual da lição está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a primeira coisa é entendermos aí o que é dízimo. Então, a palavra dízimo, né, que no português melhor usar a palavra dízima. Então, o que é? A 10ª parte, né, daquilo que nós ganhamos, recebemos. Então, 10ª parte. Olha só, Deus nos dá 100%. Aí você fica com 90%. Deus poderia ter dito, não, você fica com a metade. Ou fica com 5%, 10% só, que não merece mais nada. Mas, veja bem, ele diz, você fica com 90%. Aí você tira 10% e entrega para mim. Isso será o quê? Prova de que você é fiel a Deus, que você ama a Deus, que você é obediente a Deus, que você é submisso a Deus, que você entrega para Deus a coisa que você acha mais importante que existe, que é dinheiro ou o que você produz. Como hoje tudo que nós produzimos pode ser transformado em dinheiro, né? Então 10% pertence a Deus. É só você entregar para Deus o que já é dele. Agora veja bem,
você não vai jogar o dinheiro para cima para entregar para Deus. Então ele diz onde você deve entregar esses 10%. Casa do Tesouro aí quer dizer o quê? A secretaria da igreja onde você congrega. E ele diz, depois disso que você fizesse a sua obrigação, aí você faça a prova de Deus. Na hora que você precisar, ele estará presente, te ajudando também. Olha, eu posso dar testemunho disso. Sempre fui dizimista fiel e também ofertante. Eu dava 20% do que eu ganhava para a igreja, mais de 20%. Porque eu fazia o seguinte, eu dava 10% do dízimo e 10% do que eu ganhava eu dava para a oferta missionária, para ajudar missões. Além disso, eu dava outras ofertas, evidente, lá na igreja, alguma coisa que acontecia, que precisava de um dinheiro, algum irmão precisava. Na hora da oferta, ali sempre dava oferta. Mas eu fiquei, então, desempregado. Já estou há 8 anos e meio desempregado. Até hoje não recebi minha causa na justiça. Já sabe como é que o Brasil é, né? Não consigo me aposentar também, porque o governo é difícil a gente se aposentar. Faz de tudo para a gente não se aposentar. Mas eu estou vivendo esses 8 anos e meio com a ajuda de Deus. Deus tem me sustentado. Então você pode confiar em Deus, pode entregar direitinho o seu dízimo, a sua oferta. E Deus, na hora que você precisar, você pode dizer, e Deus vai ser fiel àquilo que está escrito na sua palavra. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo serve ao Senhor também com seus dízimos e ofertas que expressam amor, gratidão e mordomia conforme as Escrituras. Então nós podemos servir a Deus de várias maneiras. Né? Por exemplo, evangelizando, ensinando, pregando, visitando, dando um bom testemunho diante da sociedade, cuidando da nossa família. Tudo isso é prestar um serviço a Deus, é fazer a obra de Deus. Mas uma das maneiras que também estão registradas na palavra de Deus são aí os dízimos e as ofertas. Como a igreja vai desenvolver um trabalho na comunidade que vive, né, no meio que vive, se ela não receber os dízimos e ofertas? Então, quando você é dizimista e ofertante, você está expressando, você está dizendo para Deus que você é agradecido a Deus pelo que Ele lhe dá. Então, isso é uma expressão de amor, de gratidão, de mordomia, de prestação de contas, né, daquilo que Deus nos dá. Então, biblicamente, quando nós obedecemos a Deus, quando nós servimos, amamos a Deus, biblicamente nós somos abençoados. Quando não fazemos isso, então as maldições podem acompanhar nossas vidas, porque não estamos sendo fiéis a Deus. Temos que tomar todo cuidado, temos que nos esforçarmos para fazermos aquilo que está escrito na palavra de Deus, cumprirmos, obedecermos. Então, na verdade, poder entregar a Deus a parte que é de Deus e ainda dar um pouco mais que a oferta, isso é um privilégio, é uma alegria muito grande poder fazer alguma coisa para que a obra de Deus cresça, que o reino de Deus desenvolva e cresça na terra, entre os homens. É muito bom, né, poder participar da obra de Deus. Então lembre-se, o propósito do dízimo, o propósito das ofertas é ajudar sempre a abençoar a obra. Textos de referência: Malaquias capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 11, 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao versículo 7. Leiamos. Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios 9, 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará,
E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha, dá para entender claramente aí que quem contribui, quem entrega o seu dízimo, suas ofertas, é abençoado. E dá para entender claramente quem não faz isso é amaldiçoado. Dá para entender claramente isso aí. Tanto na leitura do Antigo Testamento, em Malaquias, quanto na leitura do Novo Testamento, 2 Coríntios 9. Se aí diz que o que semeia pouco, pouco ceifará, o que você acha que acontece com quem nem semeia? O que semeia em abundância também receberá. E quem não semeia nada? Então você pode ver que é uma lógica, né? Uma coisa simples de entender. E está bem explicado. Não contribua por necessidade, por obrigação, para aparecer, para prestar conta diante de uma sociedade ou de líderes, ou para permanecer num cargo na igreja. Não, dê com alegria, com felicidade, você está entregando para Deus. A introdução da lição diz: a prática de entregar os dízimos e ofertas vem desde os tempos do Antigo Testamento, sendo mencionada também nos Evangelhos, em Atos e nas Epístolas. Biblicamente, servimos ao Senhor também com os bens e recursos que Ele permite que estejam sob os nossos cuidados. Essa atitude expressa amor e gratidão a Deus, reconhecimento de sua soberania, confiança na sua provisão e consciência da responsabilidade com a manutenção das atividades na obra de Deus, conforme as Escrituras. Então nós vamos ver aí que os dízimos e ofertas estão presentes na vida do povo de Deus, desde antes da lei, depois na lei, depois também que a lei deixou de ter o valor que tinha antes, né? Então veja que os dízimos e ofertas estão na palavra de Deus, constam de prática, tanto lá do tempo de Abraão, Jacó, daquele tempo antes da lei, muito antes de haver lei, depois do período da lei, e depois agora no Novo Testamento nós vamos ver tanto nos Evangelhos, quanto nos Atos dos Apóstolos, quanto nas cartas de Paulo. Então está presente em toda a Bíblia, desde antes da lei até então o tempo da graça. Está presente na palavra de Deus o ensino sobre dízimos, sobre ofertas, sobre contribuições na obra de Deus, sobre a manutenção da obra de Deus. E sempre está envolvido aí o amor a Deus, a gratidão a Deus, a alegria de poder contribuir com a obra de Deus. Tópico 1. O dízimo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel entregava a 10ª parte da cria dos animais domésticos, do gado, dos frutos da terra e de qualquer outra fonte de renda que tivessem, porque assim demonstravam gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Levítico 27:30. O dízimo se destinava a sustentar os levitas e sacerdotes, Números 18, 21 e 28. Ajudar nas refeições sagradas, como está em Deuteronômio 14, 22 e 27. Socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas da época, Deuteronômio 14, 28 e 29. Os levitas, por sua vez, entregavam o dízimo dos dízimos que recebiam, como está em Números 18, 26. Bom, começamos a falar no Antigo Testamento, né? Não falamos ainda de Abraão, de Jacó, mas vamos falar já já. Então veja que quando Deus dá as normas para o povo de Israel, ele vai falar sobre dízimos e ofertas. Quem representava Deus na terra? O povo descendente de Abraão. Então quando Deus lhes dá a lei, quando Deus lhes dá aquilo que vai fazer com que eles tenham comunhão com Deus, o que vai fazer com que Deus esteja no meio deles, olha só, Deus coloca lá os dízimos e ofertas. Naquele tempo,
quase não se trabalhava com dinheiro. Então, se produzia, né, aquilo que plantava, aquilo também que conseguia garimpando, né, como exemplo de ouro, pedras preciosas, o cuidado com as ovelhas, com o gado. Então, o que se produzia ali, se ofertava a Deus com aquilo que se produzia. Algumas coisas eram trocadas por dinheiro, né? E na própria lei diz que se você ganha o seu sustento, se você tem alguma coisa que você recolhe, e se você está longe da casa do tesouro, ou seja, longe do templo em Jerusalém, o que deveria se fazer? Você deveria vender aquilo e levar o dízimo e as ofertas para o templo. Ao invés de você carregar tudo aquilo para lá, você poderia vender e levar a 10ª parte. Tem muita gente dizendo que não tinha dízimo de dinheiro, que era só de plantações, de gado e não sei o quê. Não, não é verdade isso. Está aí na palavra de Deus. Se fosse longe, vendia e levava a 10ª parte. Vamos ler aí para você ver que realmente era assim. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 24 e 25, vamos ver. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te fizer abençoá-lo, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E ainda fala para frente, aí você pode ler, que você não pode desamparar o levita, ou seja, aquele que Deus escolheu para trabalhar na sua casa, no seu serviço. Diz, olha, de 3 em 3 anos, o levita vai passar aí na sua casa e vai pegar aí os dízimos e ofertas, né? Aí já agora da produção que você produz. Então, é bem claro, bem fácil de entender, né? Alguns incautos, alguns que querem destruir a obra de Deus, atrapalhar a obra de Deus, que são movidos por demônios, né? Principalmente esses desigrejados, então pessoas desviadas do Evangelho, aí estão ensinando por aí na internet, insistem, né? Também tem uma determinada denominação aí, como essa igreja do véu, né? Que estão com o véu até hoje tapando o entendimento deles, né? Essas pessoas insistem também em falar mal, combater o dízimo. São pessoas movidas por demônios, na verdade, que querem impedir a obra de Deus de crescer. São pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, não têm o Espírito Santo em si. Então veja aí que os dízimos e ofertas tinham um destino, uma finalidade, um objetivo. Olha aí. Então ajudar os levitas, os sacerdotes, ajudar nas refeições sagradas, socorrer os pobres, órfãos, viúvas. E também diz aí que os próprios levitas pegavam daquilo que recebiam e também dizimavam. Então, o dízimo também era dado pelos sacerdotes, pelos levitas. E eles entregavam também a 10ª parte daquilo que recebiam para a obra de Deus, dando exemplo para o povo. Tópico 1, subtópico 1. O dízimo nos dias de Abraão. Abraão foi obediente quando Deus mandou que ele saísse de sua terra natal e fosse para uma terra totalmente desconhecida, prometendo que faria dele uma grande nação. Gênesis 12, 1 a 4. Naquele momento, Deus estava provando a fidelidade de Abraão, que ficou evidente quando, após retornar de uma marcha ousada para resgatar seu sobrinho Ló, Abraão entregou o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Na verdade, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo, como está em Gênesis 14, 18 a 20. Essa é a primeira vez que a Bíblia relata a entrega do dízimo. Portanto, essa prática antecede as leis cerimoniais e judiciais do povo judeu, transmitidas por intermédio de Moisés. Veja bem, Abrão, né, não era Abraão ainda, mas era Abrão, tinha uma aliança com Deus, uma aliança de sangue, que é até bom você ver se você consegue ler pelo menos um resumo que nós fizemos sobre isso aí. Aí está o endereço aí na internet.
Entre lá e conheça a aliança de sangue. É muito importante você conhecer isso para você entender o Antigo Testamento. Então, na aliança de sangue, olha bem, tudo que é meu se torna de Deus, pertence a Deus. Tudo que é de Deus também pertence a mim. É uma aliança de sangue. Por isso que a Bíblia está dividida entre antiga aliança e nova aliança. A antiga aliança era feita com base que em sangue, em sacrifícios de animais. A nova aliança está baseada no sacrifício do próprio Filho de Deus. É muito importante você entender isso. Então, quando Abraão faz aliança com Deus, tudo que pertence a Abraão pertence a Deus. Ele está entregando uma 10ª parte daquilo que Deus lhe dava. Quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, que era um representante de Deus, ele está mostrando gratidão e reconhecendo que aquilo que ele conseguiu ali, com aquele pouquinho de gente vencer aquela guerra ali, trazer todos de volta e pegar um despojo, ou seja, pegar ali o gado, as riquezas que haviam ali, tudo. Ele está dizendo, é Deus que me deu tudo isso. E ele vai ofertar, vai ajudar todos que estiveram ali naquela batalha, vai ajudar aqueles que nem foram para a batalha e vai dar a 10ª parte. Então, vai entregar para o sacerdote, o representante de Deus na terra, que naquela época era Melquisedeque. Então, veja que não existe da parte de Abraão nenhum tipo de avareza. Pelo contrário, ele queria ajudar a todos com aquilo que Deus lhe dava. Então, Melquisedeque era rei de Salém, que é Jerusalém, depois passou a ter o nome de Jerusalém. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Está bem aí dizendo quem era Melquisedeque. Um sacerdote do Deus Altíssimo. A quem Abraão deu o dízimo, então? Ao sacerdote do Deus Altíssimo. Ele estava devolvendo para Deus. Tinha já a lei? Não. A lei veio muito depois disso. Olha o que diz aí Hebreus, capítulo 7 e o versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Veja ainda, você pode seguir esse capítulo aí lendo, você vai entender uma coisa maravilhosa. Olha aí no versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então veja, nem havia nem nascido ainda o Isaac, e Abraão já dava o dízimo. Aí, depois de Isaac vem Jacó, né? Vem todos aqueles filhos de Jacó, depois é que vai de um dos filhos de Jacó, de Levi, é que vai haver o sacerdócio, é que vai haver a lei. Veja bem, não existia nada disso ainda. E Abraão dava o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então a Bíblia está dizendo que espiritualmente até o Levi, que depois passou a receber dízimo, que é a tribo de Levi, até os sacerdotes, que também eram descendentes de Levi. Veja só, porque Arão era filho de Levi. Então, os próprios sacerdotes, os levitas, espiritualmente estavam dando dízimo através de Abraão, porque eram descendentes de Abraão. Então veja que o dízimo não é da lei. Nunca mais diga isso. Antes de a lei ser dada, muito antes da lei ser dada, Abraão já dava o dízimo. Então veja que Abraão deu voluntariamente. Ninguém obrigou, não existia lei nenhuma exigindo. Tópico 1, subtópico 2. O dízimo nos dias de Jacó. Assim como seu avô Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo ao Senhor, caso regressasse a salvo da viagem que estava por fazer.
Jacó disse que, se Deus não lhe deixasse faltar nada, ele levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Gênesis 28, 20 a 22. Aqui Jacó mostrou a intenção de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus, como fez seu avô Abraão. Quando Jacó reencontrou Esaú, ele quis presentear seu irmão, mas Esaú disse que já tinha o bastante. Gênesis 33, 9. Porém, a entrega e devoção de Jacó fizeram com que ele reconhecesse o favor de Deus, insistindo com Esaú: toma, peço-te a minha bênção que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Gênesis 33, 11. Então veja que era uma prática. Quando Abraão dá o dízimo ao Melquisedeque, será que foi a primeira vez que alguém deu o dízimo? Claro que não. Indica aí que era uma prática já. De onde Abraão ia tirar isso? Então já era uma prática de se dar o dízimo, a 10ª parte, ao representante de Deus. Aí no caso era Melquisedeque. Quando Jacó está fugindo, do seu irmão, e vai lá em busca do esposo na terra dos seus pais, ele faz um voto a Deus de entregar o dízimo, se Deus o prosperasse lá. Quando ele volta, quem é que representava Deus ali na terra? Então, era o seu irmão. Não tinha ali outra pessoa representando. Por isso ele dá aqueles presentes para o seu irmão. Ele está dando para Deus, na verdade. Ele está entregando aquilo que ele prometeu. Quem representava Deus na terra não tinha outra pessoa. Ali o filho de Jacó que existia, porque Jacó era continuador da aliança. Quem administrava as coisas de Jacó era o seu filho mais velho, que era Esaú, porque Jacó não estava ali. Quem estava administrando as coisas era ali Esaú. Então Jacó entrega a Esaú, dá aqueles presentes para ele. Jacó não ia dizer para o seu irmão o que ele estava fazendo, porque ele não entendia de aliança. Tanto é que vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Então Esaú não entendia de aliança. Então ele apenas deu de presente aquilo que era, então, seus dízimos, suas ofertas. Então veja que Deus ouviu o voto de Jacó e abençoou Jacó. Ali é bem claro, naquele tempo que Jacó viveu ali com Labão, nós vamos ver que Deus estava abençoando Jacó o tempo todo. Então Deus aceitou o voto de Jacó, aprovou o voto de Jacó e abençoou Jacó. Tópico 1, subtópico 3. O dízimo nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, a primeira referência ao dízimo ocorre no livro de Levítico. Naquele tempo, os judeus deveriam oferecer a Deus a 10ª parte de tudo que a terra desse. Levítico 27, 30 a 32. Depois disso, o dízimo é mencionado em relação ao sustento dos sacerdotes, 18, 20 a 32. No livro de Deuteronômio, os dízimos estão relacionados ao serviço ao Senhor. Deuteronômio 14, 22 e 23. Então, no tempo de Moisés, é que vem então a lei. A lei foi dada. E dentre as ordenanças da lei, porque, olha só, a aliança de Deus com o seu povo dizia que tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Agora, toda a aliança do Antigo Testamento, dizia o seguinte: então, eu tenho que dar a minha parte, você tem que dar a sua parte. Agora, toda aliança tem regras. Se você cumprir essas regras, você recebe as bênçãos da aliança. Se você não cumprir essas regras, você recebe as maldições que estão também nessa aliança. Veja lá Deuteronômio 28 e você vai entender bem isso aí, Existem as bênçãos e as maldições. Quem obedece às regras recebe essas bênçãos. Quem desobedece às regras recebe essas maldições. Veja só. Porque a aliança no Antigo Testamento, Berit, ela fala exatamente de uma aliança que uma parte tem que fazer a mesma parte que o outro fizer. Quando Abraão dá o filho para Deus, Deus dá o seu filho para Abraão, ou seja, para os seus descendentes,
Olha só como é que funciona. Já no Novo Testamento, né, que é a aliança de Atik, ele já tem outra conotação. Deus que nos dá tudo. Nós não temos nada de bom para dar para Deus. Entregamos o quê? Pecado, né? Maldição, tudo de ruim que estava sobre nós é lançado sobre Jesus. E ele morre em nosso lugar, levando todas as nossas maldições, todos os pecados, tudo de ruim nosso. É uma aliança desigual no Novo Testamento. É uma nova aliança. Então, no tempo de Moisés, as bênçãos e maldições, as leis são acrescentadas, então, à aliança. Então, veja bem, tinha aliança com Abraão, seus descendentes. Como havia uma desobediência à aliança, uma infidelidade com a aliança, então vieram as leis para regularem a aliança. Por que existem as leis na sociedade? Porque existe uma prática. Então, quando está todo mundo, por exemplo, aí dirigindo carros, aí começa a acontecer uma bagunça, todo mundo batendo os carros. Então vem o quê? Vem a lei do trânsito para regular esse trânsito. Assim, a aliança. Tinha aliança, mas tanto Abraão como seus descendentes não estavam vivendo fiéis a Deus nesta aliança. Então veio o quê? Veio a lei para regulamentar a aliança. Se você fizer isso, você recebe bênção. Se você não fizer isso, não obedecer, você recebe maldição. Assim, o dízimo e as ofertas que estão contidos aí. Começou com Abraão, lá era o quê? Ele se ofereceu gratuitamente, não havia lei, não havia obrigação, mas ele fazia por amor. Aí começaram a desobedecer, começaram a não ser gratos a Deus. Então vem a lei para regulamentar isso. Você é obediente, recebe bênção. Você não é obediente, recebe maldição. Pode ver que na lei está contido isso. E no Novo Testamento está bem claro, se você semeia muito, você colhe muito. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você não semeia, não recebe nada. Então, se você é um ingrato, né, então você experimenta a ingratidão. Então, não se esqueça que na lição aí não está incluído isso. Quase ninguém percebe isso na palavra de Deus, que quando era longe do templo, então as pessoas pegavam, vendiam ali sua produção agrícola, né, os animais que deveriam oferecer a Deus, porque era o dízimo, era a oferta. Então eles vendiam, pegavam o dinheiro e levavam até o templo. Então veja só, não se esqueça disso, que é muito importante essa parte aí, porque tem muita gente pensando que era só em animais e plantações que se dava o dízimo naquela época. Então não se esqueça, nunca mais diga que o dízimo é da lei. Que Abraão era muito antes da lei, Jacó era muito antes da lei. Se Abraão fazia isso, Jacó também, é evidente que aqueles que estavam dentro da aliança com Deus também praticavam a entrega do dízimo e das ofertas a um representante de Deus. Tópico 2, o dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento faz menção a vários princípios presentes no ato de dizimar. Jesus repreendeu os mestres da lei, chamando-os de hipócritas, porque eles davam o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedeciam a outros mandamentos importantes, como ser justo, bondoso e honesto com o próximo. Os mestres da lei deveriam dizimar, mas sem deixar de praticar aquelas boas coisas. Mateus 23, 23. Então veja, você viu no Novo Testamento algum lugar que proíbe entregar dízimos e ofertas? Você viu alguma vez Jesus falar mal do dízimo? Você viu o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro? Alguém dizer assim, não pague o dízimo, não entregue o dízimo, não dê oferta? Tem isso? Não tem. Era uma prática normal na vida deles. Eles eram descendentes de Abraão e copiavam tudo que Abraão fez, tudo que Abraão ensinou. Então os sacerdotes, eles exigiam do povo até o dízimo da plantação de hortelã, de erva doce,
do coentro, até da horta deles. Eles exigiam, olha, você tem que entregar o seu dízimo. Disso aqui que você está plantando, você está colhendo, você está tendo um lucro. Você não planta não é só para comer, sobra, você está vendendo. E mesmo que fosse para comer, se você tem um benefício, você deve entregar para Deus 10%, porque confiando, agradecendo a Deus, por isso que você produz. Então Jesus diz, vocês querem cumprir tanto a lei, até nos detalhes, até na hortaliça, mas o amor ao próximo, né? A justiça, a bondade, a misericórdia, tudo isso é exigido por Deus. Não é só o dinheiro, não é só a parte material. Eles diziam, olha, um filho pode deixar de ajudar seu pai e sua mãe, porque esse dinheiro que ele tem, se é só esse dinheiro, ele tem que dar é lá no templo. Veja só, Jesus está dizendo, vocês estão descumprindo a lei que diz honrar pai e mãe. É mais importante que pegar esse dinheiro e entregar lá no templo. Se você só tem esse, vai deixar seu pai e sua mãe passando fome? Veja só, nesse caso, Jesus está explicando para eles, o amor é mais importante, o amor aos pais, a obediência, honrar seu pai e sua mãe, é mais importante, Deus ficará satisfeito. Se você não tem nada, 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 nada mesmo, e tudo que você conseguiu, você não consegue escolher entre seus pais e entregar na igreja, aí sim, entregue para seus pais. Mas hoje nós vemos exatamente o contrário, os filhos são ingratos, mal agradecidos. Os pais aposentam, eles vão para dentro da casa dos pais pegar a aposentadoria dos pais, roubam a aposentadoria dos pais, na verdade, ao invés de ajudar os pais, estão tirando dos pais. Tópico 2, subtópico 1. Jesus falou sobre o dízimo. Alguns cristãos defendem a ideia de que a prática do dízimo se limita ao tempo do Antigo Testamento, sendo totalmente dispensável no Novo Testamento. Eles baseiam suas observações em Mateus 23, quando Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus não repreendeu aqueles homens por entregar o dízimo, mas pela hipocrisia de achar que cumpriam a lei mesmo sem se importar com o próximo. Ou seja, dizimar é um ato de obediência, mas não nos exime de praticar as boas obras que glorificam o Pai. Mateus 5,16. Então veja, Jesus está dizendo bem claro que aquelas coisas que eles praticavam, dízimo ali obedecendo a lei, era coisa boa. O problema é que eles consideravam isso aí mais importante do que tratar bem as pessoas, amar as pessoas, ajudar, abençoar as pessoas. Então eles consideravam o amor menos importante do que o dinheiro. Jesus disse, deveis fazer estas. Agora não omitir as outras coisas que Deus exigia deles. Jesus não disse, deixe de fazer isso. Deixe de entregar o dízimo. Aí, não, Jesus não falou isso. Tópico 2, subtópico 2. Dízimo a quem? Levitas e sacerdotes. Números 18, 21 a 23. Onde entregar? No lugar que o Senhor escolheu. Deuteronômio 12, de 1 a 14. 14, 22 a 29. Quando há um despertamento e restauração de comprometimento a partir das Escrituras, resulta, entre outras coisas, em retorno às contribuições financeiras e participação com bens materiais para a manutenção dos serviços religiosos. Neemias 9:38, 10, 28 a 29, 33 a 39, segundo livro de Crônicas 31, 2 a 6. Porém, não havendo liderança e ensino, há abandono e desprezo também na aplicação dos bens e das finanças em relação ao serviço religioso, como está em Neemias 10 a 12. O apóstolo Paulo se referiu ao dízimo levítico quando falou do cuidado que a igreja deve dispensar aos obreiros. 1 Coríntios 9, de 9 a 14, Levítico 6, 16, 26, Deuteronômio 18, 1. Se o apóstolo achasse o dízimo algo dispensável, ele certamente não citaria, nem teria feito referência aos textos do Antigo Testamento que tratam do assunto. Tem uma coisa interessante, quando há um avivamento, quando a igreja está avivada,
com a presença poderosa do Espírito Santo, aquele amor, aquela união, todos evangelizando, recebendo aí curas, milagres. A presença de Deus ali real no avivamento está presente sempre. As contribuições, as ofertas e os dízimos também. Isso aconteceu, eu participei de 2 grandes avivamentos, Imperatriz do Maranhão, Congregação Monte Tabor, depois a Congregação Monte Hermon. E esses 2 lugares, nesse período que houve avivamento, as pessoas queriam ajudar financeiramente em tudo. Na Monte Tabor, por exemplo, a igreja enchia d'água, a água subia até metade da parede, na época das chuvas ali. Não tinha forro, né? Eram os bancos de ripas ainda, um som péssimo. Nessa época do avivamento, olha, a igreja mudou tudo, foi toda reconstruída, forro novo de madeira de lei, os bancos de madeira de lei, melhor madeira que existia, foram feitos todos os bancos novos. Compramos o som, o melhor som que havia na época. Nós compramos de uma importadora no Rio de Janeiro, eu mesmo comprei. Veja, todos queriam contribuir, todos queriam ajudar. Foi uma festa, uma coisa maravilhosa, porque todos querem ajudar. A Escola Bíblica Dominical tinha 95%, 98% de presença, não é dos matriculados, é de todo o povo da congregação. Era uma coisa maravilhosa. Avivamento é coisa maravilhosa. Quando o povo está avivado, está cheio do Espírito Santo, também nessa parte financeira todos querem ajudar. Lá no tempo de Neemias, de Esdras, né, eles falaram com o povo sobre isto. E o povo atendeu, porque ali era um avivamento no Antigo Testamento, não é avivamento como hoje na igreja, né? Não é aquele tomar do povo como o Espírito Santo toma hoje. Mas, naquela época, eles então se entregaram à orientação dos seus líderes também na parte financeira. Então, o apóstolo Paulo cita o livro de Levítico falando sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre o sacerdote, né? Os levitas comerem das ofertas. Eles também se beneficiavam das ofertas do povo, viviam das ofertas do povo. Quando Deus chamou os levitas, disse que eles seriam sustentados por todos. Quando a terra foi dada, eles não tinham herança na terra, porque a herança deles era o Senhor. E era obrigado a todos a ajudarem e sustentarem os levitas. Como está em Deuteronômio 18, versículo 1. Se você ler aí do versículo 1 em diante, você vai ver que todas as ofertas que o povo trazia ao Senhor, todos os dízimos, tudo parte era então para os sacerdotes, para os levitas, sustento deles. Então, quando você entrega o seu dízimo na igreja, a oferta, você fica tão preocupado com o que o pastor vai ganhar, né? Isso é um sinal de avareza. Se você amasse a obra de Deus, você saberia que aquele que dirige a obra de Deus deve ser exatamente sustentado por aqueles que estão ali congregando. O apóstolo Paulo fala até de aquele que ensina, né? Deve receber daqueles que são ensinados. Aqueles que presidem sobre nós devem receber de nós para presidirem sobre nós. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo recebia salário das igrejas. Se você não sabe disso, está aí na palavra de Deus. Aí, na igreja em Corinto, como Paulo detectou que eles eram avarentos, apesar de serem ricos, o que Paulo faz? Vai trabalhar para não ser sustentado por eles, para poder eles não darem qualquer desculpa de que deram alguma coisa para o apóstolo Paulo, que ele não poderia, né, presidir sobre eles, ou ser apóstolo sobre eles, porque eles tinham essa rixa com o apóstolo Paulo. Então queriam reconhecer o apostolado do apóstolo Paulo e não queriam sustentá-lo. Então o apóstolo Paulo foi trabalhar, tanto ali em Corinto como em Tessalônica. Então a opção do apóstolo Paulo. Mas em todas as igrejas que Paulo foi, trabalhou, evangelizou, ele recebia salário das igrejas. E os apóstolos lá em Jerusalém, não precisa nem falar, né? Todos até vendiam propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos aquilo
que eles arrecadavam, todos ajudavam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles é que iam distribuir para aqueles que necessitavam e, é claro, eles também eram abençoados. E é um dito do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Não atarás a boca ao boi que debulha. Ou seja, aqueles que trabalham na obra de Deus devem ser sustentados pela igreja. Tópico 2, subtópico 3. Por que dizimar? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada se refere ao dízimo como um ato de fidelidade e reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Sendo assim, vejamos algumas razões para dizimar. Letra A, nos doar ao reino. Letra B, nos doar à igreja do Senhor. Letra C, nos doar aos santos, a quem o Senhor ama. Letra D, expressar nossa fé em Deus. Letra E, expressar nossa fidelidade a Deus. Letra F, adorar a Deus. Letra G, reconhecer que tudo vem de Deus e que somos apenas seus mordomos. Sendo assim, entregar os dízimos e ofertas com amor e contentamento deve ser uma prática de todo cristão. Então, são muitas as razões porque nós devemos dizimar e também ofertar. Veja bem, são razões suficientes para nos convencermos a fazer isto, a sermos fiéis dizimistas e ofertantes. Tudo vem para o nosso benefício, tudo devemos fazer com amor, com gratidão a Deus, fazer de livre e espontânea vontade, com alegria. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus, para o engrandecimento, o crescimento do reino de Deus, ou seja, pessoas que serão salvas, que serão abençoadas pela igreja, pelo trabalho da igreja. Estaremos ajudando, abençoando as pessoas que congregam e as pessoas também que não congregam, porque todos serão abençoados através desses dízimos e ofertas, que serão aplicados na obra de Deus. E a obra de Deus envolve também as pessoas que não estão na igreja. Ajuda, muitas vezes, as pessoas que estão fora da igreja. E quando nós estamos ofertando, estamos dizimando, nós estamos dizendo para Deus que estamos agradecidos por tudo que Ele nos dá, pelo cuidado que tem conosco. Estamos reconhecendo que tudo que temos, que somos, vem de Deus. Então, a maneira de expressarmos essa fidelidade, esse agradecimento a Deus, como vamos fazer? Entregando nossos dízimos e nossas ofertas. Tópico 3. Ofertando com amor. Deus convocou o povo de Israel para que levasse ofertas alçadas para a construção do santuário onde ele habitaria. Êxodo 25:2. O relato bíblico nos revela que foram feitas ofertas generosas ao Senhor, ouro, prata e cobre, tudo ofertado de coração por desejo próprio. Êxodo 35:5. Os israelitas se disponibilizaram para atender aquele pedido, ofertando com alegria e fartura. Você já viu alguma vez o pastor da sua igreja dizer assim: irmãos, parem, não manda mais não, oferta não, porque está sobrando aqui, já veio demais. Não, pois é. Mas lá no tempo de Moisés, o povo ajudou tanto, queria ajudar tanto na construção do tabernáculo, teve que mandar parar. No tempo lá também de Salomão, do rei Davi ali, que foram pedir ao povo para ajudar na construção então, do templo, tiveram que mandar também parar. É tanta gente que queria ajudar e que eles disseram: para, chega. Lá no tempo do rei Ezequias, no tempo do rei Josias, olha lá, pode ver lá que está escrito, tiveram que mandar o povo parar de trazer oferta, de tanto que o povo queria ajudar. Aí hoje na igreja nós vemos pessoas, reclamando, pessoas falando mal do dízimo, não entregam o dízimo corretamente, pessoas que ficam murmurando. Veja só, se nós estivermos cheios do Espírito Santo realmente, nós não fazemos isso, nós contribuímos com alegria, nós queremos contribuir mais, ajudar mais, cada dia mais. Tópico 3, subtópico 1, as ofertas no Antigo Testamento. Ofertar para a obra de Deus é uma responsabilidade, mas também um privilégio dos cristãos. O Antigo Testamento relata diversos tipos de ofertas ou sacrifícios. Número 1 aí, holocausto.
Levíticos 6, de 8 a 13, 8, de 18 a 21, 16, 24. Segundo, oferta de manjares, Levíticos 6, 14 a 23. Terceiro, sacrifício pacífico, Levíticos 7, 11 a 34. 4, oferta pelo pecado, Levíticos 5, de 1 a 13, 6, 24 a 30, 8, 14 a 17, 16, 3 a 22. 5, oferta pela culpa, Levíticos 5, 14 a 19, 6, 1 a 7, 7, 1 a 6. Davi sabia reconhecer o valor terreno e espiritual das ofertas. Certa vez, ele se negou a receber de Araúna a doação de um terreno, pois disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Segundo o livro de Samuel 24, 24. Após comprar o terreno de Araúna, o rei Davi construiu ali um altar onde apresentou ofertas que foram completamente aceitas pelo Senhor. Segundo o livro de Samuel 24, 25. Então veja que na lei haviam as leis que diziam sobre as ofertas. Veja bem, não quer dizer que começou ali as ofertas. Quando Abraão deu o dízimo lá de tudo, ele também deu ofertas, ofertou seus empregados aos reis que estavam ali, deu. Isso indica liberalidade, amor, compaixão, gratidão a Deus, alegria em contribuir em ajudar os outros. Então, quando Deus estipula as leis, ele vai dizer sobre as ofertas, não é só o dízimo. Fala muita coisa sobre ofertas, muito. Os judeus eram acostumados mesmo a ofertar. E uma coisa interessante, que existe oferta que a gente fala assim, é absurdo. Se você olhar a quantidade de animais que eram dados aí pelos reis, principalmente, né? Mas Davi e Salomão, você vai ver, é absurdo o tanto de animais que eram ofertados. Vamos dar um exemplo aí. Segundo o livro de Crônicas 7, 5. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Então você já imaginou uma coisa dessa? 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Imagine, onde ia caber tanto de oferta desse? Como é que os sacerdotes dariam conta de matar isso tudo, oferecer a Deus? Imagine, que coisa absurda. Faziam isso e distribuíam o povo para comer à vontade. É uma festa, festa mesmo. A festa durava aí um mês. Era muita comida. Imagine. Então isso era dado, ofertado a Deus. Olha, um boi pode alimentar de 8 a 10 pessoas por um ano inteirinho. Um boi. Imagine 22.000 bois. Veja que quando houve aquela praga em Israel, né, porque Davi mandou contar o povo, e aí Davi resolve oferecer a Deus um sacrifício, lá onde depois foi construído o templo, né, ele quis oferecer ali, o dono da terra, o Araúna, disse: não pode, rei, oferecer, eu dou até os bois e tudo, dou tudo, o terreno, tudo. E Davi disse: mas de jeito nenhum eu vou oferecer a Deus uma coisa que não me custe nada. Então ele comprou aquele terreno, onde depois seria construído o templo. Tópico 3, subtópico 2, as ofertas no Novo Testamento. Logo no início das atividades da igreja em Jerusalém, entre as práticas marcantes daquela comunidade estavam a generosidade, a prontidão e a voluntariedade na contribuição financeira dos primeiros convertidos, como está em Atos 2, 42 a 47. Então nós vemos no início da igreja, com aquela dificuldade que houve ali, né? Provavelmente uma grande seca, né? Porque havia uma fome na terra. E nós vamos ver que no iniciozinho mesmo da igreja, o Barnabé, por exemplo, vendeu propriedade, depositou aos pés dos apóstolos para ajudar os necessitados. Não foi só ele que fez isso, lá diz que outras pessoas também fizeram isso. Então todos que queriam ajudar aos necessitados. Era uma coisa voluntária, coisa
que é movida pelo Espírito Santo em nós. É um desejo de ajudar a obra de Deus, de ajudar os necessitados. Então é uma coisa normal na vida de quem é avivado. Tem muita gente dizendo aí, não, que eu sou cheio do Espírito Santo, mas não é dizimista, não é ofertante. Então tem alguma coisa errada aí com esse cheio do Espírito Santo. Tópico 3, subtópico 3. Por que ofertar? As ofertas voluntárias, além dos dízimos, são como a igreja mantém seus compromissos financeiros, incluindo a manutenção dos templos e o sustento de missionários. Ao ofertar com liberalidade, o cristão mostra confiança em seus líderes e comprometimento com o trabalho que a igreja desenvolve. Frente a isso, qualquer oferta vinda do desejo verdadeiro de servir e agradar a Deus é bem-vinda, porque as ofertas também são a maneira de adorar ao Rei dos Reis. Então veja, o dízimo, as ofertas vão servir para quê? Olha, pagar energia, a água, né? Vão pagar os que presidem, os que trabalham na igreja, vão pagar aí, consertar instrumento, né? Uma pintura, construir templo, manter os missionários no campo, ajuda aqueles necessitados que sempre vão ali pedir uma ajuda para a igreja, e até pessoas descrentes que a igreja também ajuda. Talvez, né, tenhamos que convencer os nossos líderes a mostrarem, né, assim, um relatório direitinho para a igreja, onde foi empregado o dinheiro que receberam. Recebeu tanto, gastou tanto, está aqui. O que sobrou foi investido em tal coisa. Vamos que compraram lá um terreno, né, para a construção futura de uma igreja, uma coisa. Mas deveria ser dado um relatório assim, mais claro para a igreja, porque muita gente não tem ajudado, porque pensa que o seu dinheiro está sendo usado para enriquecimento, né, do líder e não empregado na obra de Deus. Então eu acho que falta assim, um pouco mais de transparência, talvez ajudasse mais pessoas a ajudarem a obra de Deus. Eu sempre ajudei sem pensar nessa parte. O que o pastor vai fazer com o dinheiro não me interessa. Interessa que eu estou entregando a minha parte a Deus. Estou ofertando a Deus e a sua obra. Então aquele que administra, Deus vai cuidar para ele administrar corretamente, empregar o dinheiro corretamente. E não me cabe ficar pensando que estou enriquecendo alguém e tal. Agora, podemos também pedir uma coisa assim, olha, tal coisa, né, a lâmpada está queimada na igreja, por favor, né, troque. Está aqui o dinheiro lá, troque. Então, se precisar eu vou lá comprar a lâmpada e dar, mas troque. A igreja está com a pintura estragada, o telhado estragado, alguma coisa. Então, você pode também dar oferta alçada. Você vai dar oferta específica para isso aqui. Você pode fazer isso também. Você pode comprar, por exemplo, vou comprar uma guitarra, porque a guitarra da igreja não está prestando. Vou comprar uma guitarra nova, vou dar. O microfone da igreja não está prestando. Compre o microfone, oferte à igreja o microfone. Você sabia que entre os dons de Deus Pai, existe o dom que Ele dá a uma pessoa para ajudar a igreja? Sabia disso? Toda igreja você vai ver uma pessoa que gosta de ajudar a obra de Deus. Vamos fazer uma festa aqui, ele vai lá, pastor, eu quero ajudar aqui. Está aquele irmão que está ali, sempre pronto a ajudar. Essa pessoa é escolhida por Deus, é um dom de liberalidade, né? Aqui é a pessoa que quer ajudar financeiramente. Em Imperatriz Maranhão, tem gente, por exemplo, que dá 5 mil reais, 10 mil reais por mês para ajudar as missões. Tem gente que dá 50 mil, vai comprar uma coisa, um terreno, uma coisa, dá 50 mil de oferta. Veja bem. Tem. Então, a igreja, Deus escolhe pessoas para ajudar financeiramente. Você pode ser essa bênção, porque você vai receber de Deus para abençoar a igreja. Você também será abençoado. Conclusão. O autêntico discípulo de Cristo deve perseverar com a imprescindível ajuda do Espírito Santo nos princípios bíblicos que norteiam a adequada prática da entrega de dízimos e ofertas com alegria, generosidade e voluntariedade.
É uma resposta do povo de Deus à graça de nosso Senhor que se manifesta em nós e o resultado do viver em espírito para a glória de Deus. Romanos 11:36. Então, o autêntico, discípulo de Jesus Cristo, o autêntico cristão cheio do Espírito Santo, sempre vai ser alguém que vai sempre participar com dízimos e ofertas na igreja. É uma felicidade, uma alegria para ele fazer isso, porque ele é movido, guiado pelo Espírito Santo. Então, é coisa normal na vida daquele que vive cheio do Espírito Santo. Sempre está dizimando, está sempre ofertando na casa do Senhor. Faça isso, abençoe a igreja, a obra de Deus, seja agradecido a Deus. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você quer entregar sua vida para Deus agora, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você acredita nisso? Então você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos agora dos seus pecados, estão agora te pedindo perdão, porque foram convencidos agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Toca neles agora, Senhor. Receba o perdão do Senhor, receba a misericórdia do Senhor, receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos aqueles que estão doentes, estão enfermos agora. Oh, Jesus, toca neles agora. Solta toda a doença, toda a enfermidade, vai sair agora, em nome de Jesus, solta. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos sobre esse assunto, nós temos aí tudo gratuitamente para você. Basta você entrar lá no WhatsApp, tá? Telefone 99991520454. Não esqueça o DDD 99. Coloque lá assim, seu nome, coloque a cidade que você mora e coloque assim, quero receber material Betel. Então eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Nós vamos colocar aqui já o resumo do trimestre, aqui em slides, tá? Para que você possa passar aí na igreja, Aí pode passar no projetor, projetar na parede da igreja ou no telão. É o resumo do trimestre, tudo que nós vimos desse trimestre, ali os títulos, e subtítulos, ou tópicos e subtópicos. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, a Caixa Econômica, do Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Adina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Você vê meu Pix aqui, meu CPF, 331957811620. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Vamos então ao resumo do trimestre. Nós vimos na lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Tópico 1, a queda afetou a verdadeira adoração. O nascimento de Caim e Abel, a oferta que Deus rejeita, a oferta que agrada a Deus. Tópico 2, dois irmãos, duas ofertas distintas. A perfeita adoração ao Senhor, o caminho da adoração, a pureza da adoração. Tópico 3, a oferta agradável a Deus. Abel, um adorador por excelência. Abel, um homem de fé. O altar da adoração estava em Abel. Na lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Tópico 1, adorando a Deus. Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. A adoração após a vitória. A razão da adoração a Deus. Tópico 2, servindo a Deus com os nossos bens. A adoração parcial. Os bens como expressão de adoração, honrando a Deus com os nossos bens. Tópico 3, servindo a Deus com o nosso melhor. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração, ofertando o melhor ao Senhor. Não permita que Satanás roube sua adoração. Lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Tópico 1, a construção do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava, as ofertas voluntárias, a alegria em contribuir. Tópico 2, a restauração do templo. A restauração do templo nos dias do rei Joás, a restauração do templo nos dias do rei Ezequias, a restauração do templo nos dias de Josias. Tópico 3,
o cuidado com a casa de Deus. O chamado de Deus, devemos honrar a Deus com os nossos bens. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Lição 4. O cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Tópico 1. O cuidado de Deus com os obreiros. O cuidado de Deus com os sacerdotes, a oferta dos sacerdotes, a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Tópico 2. Dando honra aos obreiros. O obreiro é digno do seu salário, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Tópico 3. O Senhor sustenta os seus. O sustento de Deus ao seu ungido. Deus prepara socorro aos seus servos. O cuidado de Deus com o seu ungido. Lição 5. Compaixão, atitude de quem ama a Deus. Tópico 1. A benevolência de Deus. Deus abençoa o abençoador, socorrendo o aflito. Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Tópico 2. Abençoando para ser abençoado. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo, sendo imitadores de Cristo, a atitude que agrada a Deus. Tópico 3. Auxiliando o próximo, cuidando dos mais próximos, de coração e olhos abertos, empatia, um sentimento nobre. Lição 6. Edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Tópico 1. Ageu, o profeta do despertamento. A mensagem de Deus, saindo da apatia espiritual, a bênção retida. Tópico 2. A bênção da obediência. A importância da liderança, priorizando as coisas de Deus, Deus reprova a desobediência. Tópico 3. O cuidado com o templo. As bênçãos do esforço, as bênçãos da obediência, as bênçãos da santificação. Lição 7. Liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Tópico 1. Ofertando com alegria. A alegria de contribuir, contribuindo de coração, as ofertas voluntárias. Tópico 2. A igreja exemplar. Uma igreja rica em amor, os gentios socorrem os judeus, um exemplo a ser seguido. Tópico 3. A generosidade cristã. Abundantes em generosidade, abundantes em solidariedade, a responsabilidade dos cristãos. Lição 8. A fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Tópico 1. O princípio da mordomia. O conceito de mordomia, você é um mordomo fiel, administrando os bens recebidos. Tópico 2. O pai zeloso, o caráter do mordomo fiel, os mordomos do Senhor, o que você tem nas mãos hoje. Tópico 3. Sejamos mordomos fiéis. Mordomia e caráter íntegro, o mordomo fiel, administrando com honestidade. Lição 9. O contentamento e a generosidade do cristão agrada a Deus. Tópico 1. O contentamento cristão. Contribuir com contentamento, contribuir com alegria. O materialismo desagrada a Deus. Tópico 2. A generosidade cristã. A generosidade do cristão, a bênção da generosidade, a generosidade da mulher viúva. Tópico 3. A fidelidade a Deus, assemelhando-se a Cristo, reconhecendo o favor de Deus, generosidade e contentamento. Lição 10. Contribuições, investindo na expansão do reino de Deus. Tópico 1. O apoio da igreja aos missionários, amando a obra missionária, cooperando com a obra missionária, a oferta missionária. Tópico 2. Investindo na expansão do reino, o caráter missionário da igreja, a responsabilidade dos crentes, fugir ou agir. Tópico 3. O socorro de Deus. As missões têm implicações eternas, o sustento do obreiro cristão, a prática cristã. Lição 11. A participação das mulheres no ministério de Jesus. Tópico 1. As mulheres no ministério de Jesus. O papel das mulheres no ministério, servir um ato de gratidão, a relevância das mulheres no ministério de Jesus. Tópico 2. Jesus e as mulheres. Nos passos de Jesus, Marta a hospitaleira, Maria a agradecida. Tópico 3. O papel das mulheres na igreja primitiva. Maria, um grande coração. Dorcas, uma mulher admirável. Lídia, um exemplo de hospitalidade. Lição 12. A igreja e os necessitados. O chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Tópico 1. O exemplo das igrejas da Macedônia. Deus generoso, igreja generosa. Alegria em meio à tribulação, ajudando e sendo ajudado. Tópico 2. Igreja cristã, lugar de acolhimento. Igreja, exemplo do amor de Deus. Igreja, lugar de fraternidade. A estratégia do maligno. Tópico 3. Cooperando com a igreja local. Cooperando com a manutenção do templo. Cooperando com o serviço ministerial. Cooperando com os necessitados. Lição 13. Dízimos e ofertas hoje. Um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus.
Tópico 1, o dízimo no Antigo Testamento. O dízimo nos dias de Abraão, o dízimo nos dias de Jacó, o dízimo nos dias de Moisés. Tópico 2, o dízimo no Novo Testamento. Jesus falou sobre o dízimo. Dízimo a quem? Por que dizimar? Tópico 3, ofertando com amor. As ofertas no Antigo Testamento, as ofertas no Novo Testamento. Por que ofertar? Então, este foi um resumo do segundo trimestre de 2025. E nós vamos falar para você a próxima lição e os assuntos que nós vamos estudar na próxima lição. Então, a próxima lição, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. O comentarista é o bispo Abner Ferreira. Nós vamos estudar as seguintes lições. Lição 1, João, o discípulo amado de Cristo. Lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Lição 3, rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Lição 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Lição 5, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Lição 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Lição 8, Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Lição 9, a triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Lição 10, exemplo de humildade, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Lição 11, a vitória sobre a morte, Jesus ressuscita Lázaro. Lição 12, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Lição 13, o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Glória a Deus. Esperamos ter ajudado então os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.